Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre os modelos matemáticos, tá, que a gente utiliza para poder mensurar os resultados. Tá? A matemática ela carece de leitura, de organização, de interpretação. Tá? Eu tenho diversas formas de fazer uma representação matemática de diferentes dados. Os dados, no caso, as ferramentas mais comuns, o qual a gente utiliza para a representação dos dados é por meio da informação da coleta de informações e a mensuração delas pelos dados estatísticos. Aqui eu tenho o tratamento de informação. Tem o senhor José vende frutas na feira, tá? E aqui é o controle que ele vende por dia. Todos os dias ele anota o que ele vendeu. Aqui eu tenho no domingo, ele vendeu 10 melancias, 12 maçãs, 30 bananas, 34 laranjas e 40 limões. Então, isso é o que ele vendeu durante uma semana. Aí ele vai pedir que vocês montem uma tabela, tá, para ajudar o seu José a organizar essas informações. Tá? Aí ele vai fazer aqui, no tratamento da informação, eu tenho o seguinte gráfico. De brinquedos de Arthur, cada barra corresponde a um brinquedo. Então, aqui eu tenho um tipo de jogos, carrinhos e bolas. Aqui é um gráfico de barras, certo? E quantos jogos o Arthur tem? Tá? Então, a gente consegue ver que ele tem 9 jogos. Quantas bolas? 4 bolas, certo? Quantos carrinhos? 6 carrinhos. Tá? Observe a tabela as quantidades de brinquedo e registre-as no gráfico. Patins, bola e jogo. Fábio, Clara e Ricardo. O que cada um tem corresponde aqui. Aí, então, aqui no caso, você vai marcar, vai construir o gráfico, certo? Fazendo a representação da quantidade de patins que o Fábio tem, quantidade de bolas, jogos, quantidade de patins que a Clara tem, bola e jogos, tá? Que vai marcar e vai determinar os gráficos aqui. Depois você vai fazer o somatório. Parece aula de que a gente for olhar um pouquinho bem infantil essa aula, só que eu gosto de utilizar essa daqui, porque ele deixa claro, tá? E ele te explica de forma dinâmica o que representa cada tipo de gráfico, quais são as informações que são contidas, como que eles são organizados dentro dos gráficos, quais são os limites, tá? Quais são os parâmetros que podem ser abordados na construção de um gráfico. Leitura das imagens. Por que os meios de comunicação, no caso jornais, revistas, televisões, utilizam gráficos para passar informação? Em que os gráficos ajudam e eles facilitam a compreensão. Se vocês olharem aqui, nessa imagem, eu tenho diversos tipos de gráficos sendo representados. Gráfico de pizza, que é o que a gente chama, é um dos mais comuns que a gente observa aí nos noticiários. Tá? Temos os gráficos de barras, tá? E alguns outros tipos de gráficos, certo? Que auxiliam também nesse processo de comparação de informações. Tá? Aí eu tenho o gráfico de coluna, o gráfico de barras, que são os mais comuns. Ele fornece, por exemplo, aos estudantes vários tipos de gráficos recortados aqui. Caso aqui eu tenha os gráficos apresentados durante o dia a dia. Tá? Eu tenho gráficos de linhas, que eles são utilizados para comparação de dados. Tá? Então, nessas comparações, ele é muito utilizado, principalmente na representação de dados de equipamentos, certo? O qual eles fornecem fornecem as informações, os resultados obtidos, e eles vão te dar, é bem comum eles te darem gráficos de linhas ou segmentos de reta para a sua representação. E aí, com base nas informações presentes em cada gráfico, eu consigo fazer a interpretação desses dados. Em alguns casos, há necessidade até que eu faça a interpolação. Aqui eu tenho o gráfico de segmento, que ele é o mais adequado para representar tendências de aumentos ou diminuição dos dados em um determinado período de tempo.
Os gráficos de barra é o mais simples, tanto para a construção como também para a sua leitura, tá? E interpretação. Ele é muito utilizado para representar situações que envolvem uma grande quantidade de dados a serem exibidos. Já que no gráfico circular, setores, gráfico de pizza, tá? Ele é mais adequado para representar a relação entre duas ou mais variáveis frequentes em uma contagem de ocorrência. Tá? E ele é importante destacar que nesse tipo de gráfico, o círculo todo representa 100% no caso das variáveis. Gráfico de barras, ele é um gráfico onde os dados tanto podem ser representados na vertical quanto na horizontal. Já o gráfico de linha, tá? Ele é formado por uma linha construída pela ligação de segmentos de reta, unindo os pontos que representam os dados. Tá? Então, aqui eu tenho as variações, e esses pontos seria a união dos dados. Tá? Aqui eu tenho um gráfico de setores, eles são divididos proporcionalmente com relação ao ângulo, tá? E a porcentagem, aquilo que eu quero representar. Tem até uma chargezinha que fala que tudo acaba em pizza. Pai, coloquei minhas notas em 2 gráficos. Como eles têm a mesma altura, meu desempenho foi igual. Acho que mereço um tablet novinho. Aí ele fez a comparação aí das notas dele. Observem que aqui na educação física ele colocou gráfico variando de 0 a 10. Porém, aqui ele utilizou o mesmo tipo de gráfico, porém a variação de nota só foi de 0 a 2. Por isso que elas ficaram aqui na mesma altura. Perto ele, né? Eu também fiz um gráfico para você. A parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar. Mas o filho questiona, mas não tem nenhuma parte roxa. Ele, pois é, filho. Porque ele entendeu a interpretação do filho. Ou seja, ele colocou aqui as representações de notas, certo? Que o filho dele tirou, e mostrou para ele que ele não iria ganhar nenhum tablet, certo? Devido aos resultados obtidos nas suas notas. Como relacionar a tabela e um gráfico? Aqui eu tenho uma tabela que contém três informações. O desempenho em matemática, se ele foi classificado em ruim, regular, bom e ótimo. As quantidades de estudantes, tá? E o percentual. Lembrando que o total de alunos são 100%, certo? Com uma quantidade de 80 alunos. Ruim eu tive 12%. Fazendo esses cálculos variando, certo? Para cada informação, considerando que 80 seja 100 ou 100%, vocês podem utilizar aí regra de 3, ou simplesmente pode fazer de uma forma mais precisa. Vocês vão colocando e vão obtendo as seguintes informações: 15, 25, 35 e 25%. Se a gente fosse fazer uma representação desses dados em um gráfico de pizza, eu iria considerar o percentual. Agora, se eu for fazer uma representação no caso, em um gráfico de barras, eu vou utilizar o desempenho na matemática e a quantidade de alunos, certo? O que é a frequência relativa a uma frequência absoluta? A frequência relativa absoluta, certo? Ou a frequência de um valor, é o número de vezes que uma determinada variável assume esse valor, ou seja, a quantidade de vezes em que ele em que ele se repete. A frequência relativa é a porcentagem relativa da frequência, ou seja, é o quociente entre a frequência absoluta e a variável entre o número total de observações. Tá? Então, frequência absoluta é a quantidade de alunos exatos que se encontram com aquelas determinadas características. E a frequência relativa seria a porcentagem, certo, que esse número se repetiu. Como ilustrar essas situações? Como eu mostrei para vocês,
Eu tanto posso utilizar a quantidade, como eu também posso utilizar a porcentagem, tá? Então, aqui eu tenho as quantidades, variando aqui com as características. E em cima de cada barra eu fui colocando aí os percentuais. É obrigatório colocar os percentuais? Não, tá? Porém, eu sou obrigada a considerar os percentuais aqui no gráfico de setor. Da mesma forma que, ao invés de eu utilizar aqui no eixo X as características, eu vou utilizar aqui no eixo Y. E aqui embaixo eu vou variar com relação às notas. Da mesma forma, não é obrigado a colocar a porcentagem. Porém, é obrigado a colocar e identificar as quantidades exatas. Aí aqui eu tenho uma parte de interpretação, depois vocês vão dando pausas aí no vídeo e vão respondendo aí os exercíciozinhos, tá? Só para fixar o conteúdo aí, auxiliar vocês na fixação do conteúdo. Eu tenho interpretação dos gráficos na informação, vocês vão me dizer quantidades, identificando o número de alunos, tá? Considerando o número total de alunos de 12 alunos. Não, número total não, número máximo de alunos no setor, certo? Aí depois do somatório vocês vão me dizer aí depois com a quantidade exata que vocês identificaram. Aqui eu tenho as informações que estão sendo passadas também. Pausem os vídeos e façam os exercícios para auxiliar também na leitura dos gráficos. Lembrando que boa parte dos gráficos que vocês vão fazer leituras, tá? Boa parte é assim, ou eles vão ter algumas outras variações, mas nada diferente do que vocês estão vendo aqui. Aqui também, tá? Respondam aqui e me digam depois o total de estudantes pesquisados. Aí eu tenho como aprender a construir um gráfico de setores. Qual que é o percentual de cada grupo abaixo? Então aqui eu tenho as características, tá? Ele vai utilizar uma empresa que produz 3 tipos de leite. Uma pesquisa é feita com 200 consumidores, tá? Então ele apresentou os seguintes resultados: aqueles que gostavam só do leite 1, aqueles que consumiam o tipo 2 e aqueles que consumiam o tipo 3. Então, como que você vai elaborar um gráfico de setores? Primeiramente, para você elaborar um gráfico de setores, você tem que trabalhar com percentual. Se eu tenho a quantidade total e eu tenho a quantidade de cada, no caso de cada tipo de leite, o que eu vou fazer? Vou dividir a parte amostral pela parte total e multiplicar por 100. Com isso, eu consigo aqui identificar o valor, certo? de cada, no caso, percentual de cada característica. Para determinar o ângulo, tá? O que eu vou fazer? Depois que eu descobri aqui, depois que eu dividi a amostragem, a amostra pela parte total, eu vou encontrar um valor, certo? Por exemplo, 50 dividido por 200, eu encontrei 125, ou 0,25. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 360, eu vou determinar o ângulo. Tá? Se eu multiplicar por 100, eu determino a porcentagem. Então, não é difícil, é bem fácil. Aqui também, da mesma forma, ele quer que se construa um gráfico, tá? De setor. Aí vocês vão fazer da mesma forma. Aqui também está falando mais ou menos isso, tá? Pedindo para você aí, vão pausando o vídeo e vão respondendo. As expressões gráficas intercambiam os conteúdos da matemática. O que vem ser isso? Aqui eu tenho expressões gráficas, tá? De operação com os números racionais. Como eu falei para vocês, eu tenho as porcentagens. E ele quer saber, por exemplo, de acordo com o gráfico, qual o percentual de importação da indústria no período. Ou seja, ele quer saber qual que é a percentual de importação, ou seja, de produtos para dentro do país, num determinado período. E os demais setores importam mais ou menos que o setor industrial no período. Ou seja, aqui ele está te fazendo um questionamento com relação à quantidade de produtos importados, tá? No período de janeiro a novembro de 1997. Ou seja, nada mais é que uma interpretação de dados.
para que você saiba que o percentual de importação da indústria, você vai simplesmente somar essas porcentagens para poder determinar, certo, o valor aqui a ser considerado aqui na letra A. Aí ele me perguntar, os demais setores importam mais ou importam menos que o setor industrial no período? Ou seja, você vai pegar aqui vai somar todos esses valores e depois vai subtrair por 100 e vai fazer essa comparação. O gráfico abaixo ele apresenta uma quantidade de calorias gastas por uma pessoa de 75 quilos no período de 1 hora quando ele se exercita. Se ele correr, está aqui a quantidade de calorias que ele perde, se ele pedalar, se ele cavalgar, se ele nadar ou se ele caminhar. Então ele quer saber a razão. Para que eu possa saber a razão, por exemplo, qual a razão entre as quantidades de calorias gastas ao caminhar e ao nadar? Então você vai pegar, para que você possa descobrir a razão, nada mais é que dividir o caminhar pelo nadar e encontrar o valor, certo, da razão entre esses dois. E da mesma forma, comparando calorias gastas ao pedalar e ao correr, vai fazer. Para calcular a razão é sempre dividir um pelo outro. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Aqui eu tenho um gráfico de comparação de crianças e obesidade, certo? Com as variações determinadas de algum período de ano, determinados locais, tá? Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, a média nacional, fazendo a comparação desses dados. Aqui eu tenho as características, tá? Das crianças avaliadas e o percentual delas pela região sul. Então, ele quer saber em qual disciplina isso aqui está relacionado, qual que é o conteúdo, certo? Qual é a parte de geografia, a parte de ciências, tá? Então, aí você já consegue identificar. Que conteúdo está sendo trabalhado? Qual que é o principal aqui? Tema. Aqui da mesma forma, tá? No gráfico de linhas, ele quer saber o que é identificação de índices de determinada região do Brasil. Eu acho que o gráfico esse aqui. Eu tenho comparação de dois dados. Observem que é o mesmo gráfico, porém cada um apresenta informações diferentes. Tá? Então, no gráfico 1, o que disciplina está relacionado aos gráficos, tá? E a segunda é o conteúdo está sendo trabalhado. Então, observem que a representação, tá? Que a representação dos dados, elas não são difíceis. Assim como eu tenho diversas formas para fazer a interpretação desses dados. Então, basta eu fazer a escolha do método, a quantificação, a comparação dos dados obtidos corretamente e escolher o gráfico para que eu possa fazer, então, a representação dos meus dados. Não foi não vamos dizer, a gente não entrou tão a fundo na matemática e estatística porque ela é uma matemática um pouco mais complexa. Mas para que vocês possam entender o básico do básico, é mais ou menos isso, tá? Então é isso, galera. O conteúdo de vocês é isso, espero que eu tenha ajudado. Façam os exercícios, como eu sempre venho falando, se tiver dúvidas, algum questionamento, alguma curiosidade, e eu puder ajudar, sinta-se à vontade para questionar.